Bom, estou aqui para o Semana no Retrovisor da rodada 13. E vamos começar falando de algo que pintou na minha timeline do Twitter hoje e achei interessante, que é esse campeonato. A gente está vendo um número recorde de partidas sendo tendo o placar, né, virado com o adversário que perdeu em algum momento do jogo com mais do que 10 pontos de vantagem sobre quem acabou, né, vencendo a partida. E foram 37 jogos até agora. Pode ser até que nos jogos de hoje à noite esse número aumente, né? Do Pittsburgh e Washington, mais o São Francisco e Buffalo, e ainda na terça-feira Baltimore e Dallas. Então, nesse momento, temos 37, que já é recorde. Então, por quê? Né? Essa é a questão que a gente tentar, né, especular, né? Porque não há uma razão só. Uma coisa interessante que esse tweet que eu vi foi do Pro Football Talk, e a razão que ele traz né, que ele especula, é a ausência de público. Eu achei isso interessante, porque o público para o time visitante, né, é menos barulho, menos atrapalhar, né, o andamento e nervosismo, mas o nervosismo também impactava, né, com o estádio cheio e tal, o time da casa quando estava perdendo ou com a vantagem, ou vendo a vantagem diminuir. Às vezes vai, às vezes, né, um clima de tensão. Então ele coloca com a falta de público como sendo um fator nessa equação. E eu acho que é um fator mesmo, mas não explica sozinho, né? Tem outras coisas que estão aí no meio. E eu vou apontar duas delas. Uma, eu acho que muitas defesas, quando assumem, né, quando o time assume a vantagem, estão jogando em soft. Antigamente se chamava prevent. E prevent quando você recua demais tua linha secundária, né? E de fato é prevent. O que está acontecendo é que, além de recuar, os times estão deixando uma zona intermediária muito aberta, né? Eles não estão simplesmente tirando gente, porque o prevent tradicional você tirava gente que ia pro pass rush, que ia para cima do quarterback e espalhava pelo campo com a linha secundária lá atrás. Então o que está acontecendo é um misto que eles chamam de soft zones. A linha secundária está recuando, eles continuam com 4, às vezes com 5 jogadores para pressão, e aí o meio do campo está se abrindo. E como você tem jogadores que hoje em dia conseguem muitas jardas após o passe, você botar a bola na mão de, por exemplo, tight ends nesse tipo de situação, tem vários que conseguem fazer esse avanço, que não acontecia no passado. Então é uma adaptação para os ataques que faltou acontecer. E aí entra a segunda parte. Além dos tight ends, o que a gente tem visto são muitos times com um corpo de recebedores acima da média e running backs capazes de receber passes e fazer esse avanço no espaço. Então essa combinação de ataques com mais playmakers e defesas não se ajustando para as situações de vantagem, porque o que você tem que fazer é jogar com uma tua defesa tua melhor. Não recua tanto assim. Eu sei que você precisa defender, mas vai pro pass rush, não vai pra blitz, né? Vai pro pass rush de 4, mas compacta a defesa. Você pode sofrer lá atrás? Pode, dependendo de como você vai fazer a distribuição dos jogadores. Mas esse campo intermediário aberto, para mim, está sendo crítico nesse número de viradas. Jogo importante, vamos lá para a NFC West, onde os Rams foram no Arizona e faturaram mais uma, né? A 7ª vitória seguida dos Rams sobre os Cardinals, com o McVay. Pode até ser que antes seja maior o número, se pegar o último ano do Fischer, mas só pegando o McVay é a 7ª vitória deles sobre a Arizona. E essa vitória colocou
pela condição do jogo lá em Seattle, colocou os Rams de volta à frente da divisão. E jogou o Cardinals lá para baixo, perigando. Claro, o Cardinals que estava na situação de tabela confortável para ficar com uma vaga wildcard, agora vai ter que penar bastante. Então esse jogo foi crítico em cima da briga da divisão e na luta do wildcard. O Goff conseguiu explorar, justamente, a gente estava falando de soft zones, conseguiu explorar muitas das soft zones do que o Arizona colocou e também matchups quando estavam homem a homem, especialmente com os tight ends. Foi uma boa partida do Goff e da defesa dos Rams, que tem sido o ponto forte do time, conseguiu bloquear o que o Arizona faz de melhor. O Kyler Murray continua sem muita, não é explosividade, mas sem muita iniciativa de correr, com medo de cair mal e o ombro, né, dar uma gravada. Então, os dois times em momentos distintos, apesar da diferença na tabela não ser tão grande, os dois times em momentos bem distintos. Em upset zebra, a gente continua ali, porque Seattle tinha tudo para se manter à frente, um jogo à frente dos Rams. Mas como perderam em casa para os Giants, no fator, no desempate, confronto direto, o Rams ganhou uma, então eles estão na frente da tabela. Seattle continua com alguns problemas na defesa, e o engraçado foi que os Giants exploraram não a cobertura defensiva, como a gente vinha vendo acontecer, mas correram muito bem com a bola. Né? Foram 180 jardas, não estou entendendo a minha letra, são 80 ou 190. Que dureza quando você não entende a própria letra. Mas enfim, correram muito bem com a bola e acabaram dominando as ações e saindo lá de Seattle com uma vitória improvável, né? Boa para eles, porque ficam na ponta da NFC East e Seattle está ali no bolo. Seattle vai para os playoffs. A questão é se vai como líder da divisão ou se vai numa vaga wildcard. Faz muita diferença esse ano sem público, provavelmente ainda não vai ter público nos playoffs, nem o formato de playoffs a gente tem 100% certeza como é que vai ser. Talvez, né? Mas a chave. Eu acho que o que eles já ficaram é muito distante da Seed 1. Né? Não acho que a Seed 1 vai vir da NFC West. Para o time que preocupa, eu finalmente estava guardando aqui no bolso, né? Mas eu finalmente tive que trazer Filadélfia. Os Eagles, para mim, mesmo com um começo difícil do campeonato, ainda eram, depois do desmonte de lesões dos Cowboys, os Eagles ainda eram o time a vencer essa divisão. Ali, né, suando, ganhando uma aqui, outra ali, mas se colocando na frente. Agora eu já não sei se dá para acreditar nisso. Né? A situação tomou uma reviravolta, né? Porque, ok, no início a gente conseguia colocar o dedo no problema, que eram as lesões, especificamente da linha ofensiva e recebedores e tal. A questão era como superar essa lesão, estava muito no início, dava para fazer, né? Mas acabou que a massa de problema não recuou, não encolheu. Né? Eles não conseguiram fazer ela encolher. E pelo contrário, a performance do Carson Wentz passou a comprometer. Eu lá no começo eu falei algumas vezes que eu achava que o Wentz estava assumindo demais a responsabilidade e por isso as coisas não estavam dando tão certo, apesar de ter tido uma ou outra boa partida lá no início. Agora degringolou. Confiança ou simplesmente não está no mesmo afinamento com o play calling, com os seus recebedores e, enfim, nem a defesa nem o jogo de corridas foi capaz de compensar toda essa bulha que eles se meteram. E agora eles correm por trás, né? Correm por fora dos Giants que tomaram a ponta. Situação complicada em Filadélfia, que é um time que no papel, mesmo com as lesões, tem um elenco superior. Pro up and down, vamos lá para a partida
de Atlanta, né? Dos Falcons contra os Saints. A segundo encontro deles em 3 semanas e segunda derrota dos Falcons. E no Up, eu vou trazer o quarterback Taysom Hill, que foi a partida de estreia dele, né? O primeiro embate entre eles, e teve aquela no meio, e agora a terceira desde que o Drew Brees se machucou. E saiu seu primeiro touchdown passando a bola, né? Ele tinha tido alguns correndo com ela, mesmo jogando como quarterback. Mas agora saiu o primeiro passando, foram 2 touchdowns na vitória contra os Falcons. E alguns números, ele completou 27 de 37 passes para 232 jardas, com uma média de 6,3. Não são números absurdos, mas também não são um número de se menosprezar. 2 touchdowns e 1 interceptação. E se você somar ainda o que ele traz correndo com a bola, né, foram mais 83 jardas, é o suficiente com a boa defesa que tem os Saints para se manter competitivo. Ele na temporada inteira, ele agora acumula 629 jardas, com mais 362 correndo. São 5 touchdowns corridos, mais esses 2 dessa partida, e com uma média de passe completo 71,6%, uma média bem eficiente. Os Saints estão mais do que vivos para a briga da primeira seed, e aí ver o que vai dar, se o Brees volta ou não volta, ou se eles seguem nesse formato. Na contrapartida, Atlanta fez uma contratação arriscada na off-season, que foi a do Todd Gurley, esperando dar um elemento de explosividade para o backfield, e não vem dando certo, né? Eu sei que estava voltando de lesão, mas nessa partida que eles precisavam de um plus para bater o seu principal rival e o melhor time da divisão, que está da conferência, o Gurley carregou a bola 8 vezes para 16 jardas. Né? Então fica complicado. E ainda teve um passe recebido, mais 4 já. Né? Foi para outras coisas que ele contrataram o Gurley. Não sei se ele vai ter uma continuidade lá em Atlanta. Na temporada ele está com média de 3,6 jardas por tentativa, é baixa para o padrão atual. Tem 9 touchdowns, ou seja, ali na goal line tá funcionando, mas ele precisava de mais produção. São só 17 passes recebidos para 86 jardas. O time precisava de mais dinamismo no backfield. Vamos lá para os destaques. O ofensivo. Eu sei que esse ano eu estou trazendo quarterbacks que não são os mais, né, laureados aqui nessa coluna, mas eu acho que tem que dar o mérito e o valor quando precisa. Lá na primeira rodada, o meu destaque foi o Mitch Trubisky, quando ele fez a virada em cima de Detroit com um passe muito bom de touchdown. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Então, dessa vez eu sou obrigado a trazer o Matt Stafford, que virou um jogo que de repente já estava perdido para Chicago, lá agora na casa dos Bears, né? E ele terminou a partida com 402 jardas, 27 passes completos em 42, 3 touchdowns e 1 interceptação, e com a média muito boa de 9,6 jardas por tentativa de passe. Ou seja, ele esticou o jogo, né? Precisava, porque o placar era adverso. Foi uma dessas viradas aí que eu mencionei lá no começo, né, que impulsionou o recorde. E mesmo sem seu principal jogador de rotas longas, que é o Kenny Golladay, que continua machucado, ele conseguiu fazer isso. Então, méritos aí pro Stafford, que volta e meia eu pego no pé. Na defesa, eu vou dar agora o prêmio, não, né? Essa menção para um jogador que tem uma história na NFL muito interessante, que é o Tyrann Mathieu. Né? Ele interceptou o Drew Lock, né? A galera pegou no meu pé, que lá no podcast eu falei toda hora Jake Lock ao invés de Drew Lock, sei lá por que me deu esse curto-circuito. Fiquei lembrando do outro Jake Lock, né? Que tinha até um final diferente, que era ex-quarterback dos Titans, sei lá se foi isso mesmo. Mas o Drew Lock foi interceptado 2 vezes pelo Mathieu. E a segunda delas selou a vitória apertada, né, dos Chiefs. O Broncos fez jogo duro, então o Mathieu foi decisivo.
ele que é um jogador, é um playmaker, né? Além dos duas interpretações, ele teve 2 passes defendidos, teve um tackle for loss, né? Para trás da linha de scrimmage. É um cara que, quando o coordenador defensivo sabe utilizar, não fixa muito ele numa posição, mexe com o posicionamento dele, ele impacta na partida. Por causa desse feeling de jogo que ele tem. E é físico, apesar do tamanho dele, é muito físico. Agora, vale uma pequena menção aqui. O Matthew só está... Porque a gente fica falando, a visão do Kansas City e tal, não sei o que. Muito também das coisas que acontecem na NFL é sorte também. Né? Porque o Matthew só está nos Chiefs, só foi contratado porque o acordo que eles fizeram com o Earl Thomas ruiu de última hora, e o Thomas acabou assinando com os Ravens. Ele já estava fechado com os Chiefs, assim, de palavra ou verbalmente, ou enfim, estavam, né, trocando aí os finalmente, quando entrou a proposta dos Ravens, e ele assinou com o Baltimore. E aí os Chiefs viraram para um plano B, que foi o Tyrann Mathieu, que estava vindo lá de um ano nos Texans. Acabou sendo, se você olhar em retrospecto, uma contratação muito melhor do que o Thomas, que se envolveu num monte de confusão aí nos últimos 2 anos. Em Special Teams, dobradinha. Semana passada eu trouxe todos os Patriots, né, para cá. Eu poderia até ter feito parecido também, porque rolou bloqueio de chute, touchdown, e bola retornada para touchdown e tal, no massacre deles lá em Los Angeles contra o Chargers. Mas eu tenho que ficar com o rapaz, com o Gunnar Olszewski, que retornou, já tinha tido um bom retorno no jogo contra os Cardinals, 2 bons retornos, mas enfim, mas agora ele retornou uma para touchdown. A gente tem visto poucos, né? Pode ser uma percepção só, e o número nem seja esse tão baixo não, mas sei lá, na minha cabeça a gente está tendo poucos retornos de punch para touchdown esse ano. Kickoff para touchdown já é uma raridade já há um tempo, mas esse ano eu tenho visto poucos punts sendo retornados para TD. Então, méritos aqui do Olszewski, o baixinho lá, que colocou 7 pontos aí dos 45 que os Patriots fizeram. Para finalizar, então, calor do ano, e enfim, eu trago o cara que tem grande chance de ganhar o prêmio desse ano, que é o recebedor dos Vikings, o Justin Jefferson. Normalmente o prêmio vai para quarterbacks, mas o Jefferson, para mim, é o líder aqui dessa conversa. Né? Ele ultrapassou as 1.000 jardas, que é muito difícil para recebedor calouro, né? Com 7 touchdowns, e média de 17 jardas por target. Por target ou por passe recebido? Eu acho que por passe recebido. Mas enfim, são números muito bons, né? Especialmente, de novo falando, para um rookie, para um calouro. Na partida contra os Jaguars, né, dessa rodada, ele pegou 9 bolas dos 12 targets que teve, eficiente, 121 jardas e um touchdown. É um jogador que lá no momento pré-draft muita gente desconfiava se ele pudesse ser mais do que simplesmente um slot, onde ele mais jogou lá na Universidade da LSU, na campanha do título, mas era uma circunstância do time, do esquema, por eles terem uma outra estrela, né, de wide receiver, era o posicionamento do Jefferson, mas está se mostrando um jogador capaz de fazer as principais rotas, e substituiu muito bem o Diggs, né, que é um dos melhores recebedores da liga. E aí os Vikings continuam com uma dupla de peso na posição, ele e o Adam Thielen. Grande adição, e vamos ver quem é que vai levar esse prêmio no final. Valeu então, galera, até o podcast e até a semana que vem. Até mais.